Meio-dia e 27 minutos na nossa linda Araçatuba. E hoje nós estamos com ele aqui, gente. Do Jornal das 12 atrapalhou o almoço do Dr. Alceu. Dr. Alceu, vereador, atual presidente da Câmara Municipal de Araçatuba. Boa tarde, doutor Alceu. Boa tarde, velho. É um prazer. Pode chegar um pouquinho mais perto do microfone. Isso, sim, aí. Opa. É um prazer enorme estar aqui com você, viu? E eu não almoço meio-dia, não. Eu almoço mais tarde. Eu almoço 1h e até eu brinco com as pessoas que até as 2h da manhã pode até me ligar, porque eu ainda estou em casa assistindo televisão. Até as 2 da manhã? Eu não consigo dormir. É igual o Sandro, vira madrugada, sem acordado. Eu falava com o Bruno Toledo, né? Ele falou uma palavra que eu não conhecia, que ele falava que ele era notívago. Notívago. Aí eu fui procurar o notívago, né? Que é quem não dorme à noite, fica, né? É o notívago. Eu falei, Bruno, eu sou notívago também. Eu durmo às 2. Me identifiquei. Doutor Alceu, estou diante do próximo candidato à prefeitura de Araçatuba? Não sei, vamos ver, né? Se o grupo me acolhe lá, mas a gente já deixamos o nome lá à disposição, né? Tem vários outros nomes também, mas a gente também tem essa pretensão, vamos ver. Doutor, ao seu segundo mandato, qual é a avaliação que o senhor faz aí do segundo mandato? Olha, eu sou meio mineirinho, sabe? Eu dou um passo de cada vez. Eu lembro que eu entrei no Bradesco, eu fiquei quase uma semana sem tomar o café, porque eu não sabia como é que era lá o café, sabe? Então eu fiquei uma semana para ver como é que era, onde que eu estava pisando, né? Também não pego o trem atrasado, né? Eu chego um dia antes. Entendi. Então o primeiro mandato é um mandato mais morno, que você está vendo como é que funciona, como é que são os projetos, né? E você vai crescendo aos poucos, né? Aí quando nós terminamos a primeira legislatura, eu disse assim, agora já estou preparado para presidir a Câmara, né? Para presidir, e também no segundo mandato, que já foi um mandato mais agressivo, que a gente já conhece o chão que a gente está pisando, né? Então foi bem bacana. Eu acho assim, eleição da mesa diretora da Câmara, gente, já vi coisa ali naquela Câmara, hein? Nossa. Meu Deus eu ouvia do falar, céu, sabe? doutor Alceu. Acirrada também, porque você sabe que eu fui presidente da Ordem dos Advogados, sim, da subseção de Araçatuba, sim. né? As eleições da OAB também são bem acirradas, bem complicadas. Então bem participativos, bacana isso, né? É bacana, porque na OAB ainda a gente tem a boca de urna, né? Que é proibido, mas lá a gente tem. Mas lá pode. E a boca de urna lá na OAB chega a ser uma festa, né? Mas é bem complicado. É interessante, a eleição da OAB é diferente, né? Que é mais um coleguismo, né? Você revê amigos de faculdade, né? É bem interessante. E agora tá mais complicado, porque agora estamos no processo digital. E antigamente a gente tinha as mesas que a gente sentávamos aguardando as audiências e a gente batia um papo. Hoje não existe mais. Então tudo online esfriou. Diz que na Bíblia tem que o amor, né, vai esfriar, né? Então tá esfriando esse amor. Mas nós estamos vivendo isso, né? Isso, é verdade. Acho que a pandemia veio concretizar essa questão, né? A tecnologia avançou bastante, né? Algo que demoraria aí alguns anos, né? Teve que ser acelerado. Sem dúvida. Mas, doutora, vamos voltar a falar de eleição da Câmara. Vamos, eu já vi lá nos corredores da Câmara e me assustei com a cena na época. Sim. Porque, gente, a eleição da presidência da Câmara é muito engraçada, para não dar outro adjetivo, né? A pessoa anoitece como possível presidente e amanhece não mais. Ele dorme presidente e acorda nem fazendo parte da mesa, né? Exatamente. Já me falaram que às vezes até na hora da eleição, descendo as escadas, Muda. Os votos ali. Doutora, eu presenciei a eleição da mesa diretora, suspenderam a sessão e sumiu todo mundo. Aí eu fui até lá, avisei meu vereador, falei, olha, você não acredita na situação que eu vi agora no corredor. Uma vereadora colocando literalmente o dedo na cara do outro vereador. Nossa, eu suspendi a sessão também, viu? Eu fiquei chocada, né? Mas, enfim, faz parte a gente não concorda, mas acontece, né? Acontece. O senhor teve toda uma questão para votação Maurício, né? Também no Nelsinho. O Nelsinho há muito tempo se lançou como candidato, entrevistamos ele aqui, ele já tinha deixado bem claro o nome, né? Para concorrer à presidência da Câmara. Eu estava apoiando o Nelson, né? A gente tinha feito o grupo, eu falei, vamos manter a mesa no que a gente puder. Eu
não queria participar da mesa, até porque eu já estou participando da segunda mesa. Na legislatura da Tiesa, ela era presidente e eu fui secretário. Primeiro secretário. E nós temos no estatuto da OAB proibição de advogar. A mesa diretora não pode advogar. Nenhum cargo, não pode ser o segundo secretário sim. que é proibido de advogar. E para mim está sendo um prejuízo muito grande, né? Eu estou sem advogar. Prejuízo financeiro mesmo, né, doutor? Deixar de advogar é uma renúncia, né? Porque... Eu tenho escritório lá, meus irmãos trabalham comigo, né? E eles acabam me ajudando, mas não é a mesma coisa, não, é mais de forma complicado. alguma. O cliente às vezes quer olhar no olho, quer falar com você, não quer conversar com o outro, e então é muito complicado. Então por isso eu falei, não vou participar, mas eu gostaria que a mesa participasse. Então nós combinamos, seria o Nelson, e o Nelson vinha trabalhando numa mesma linha da gente, né, e tal. Eu falei, então vamos lá. E tava até bacana, né? Mas o desempate é feito pelo número de votos na eleição. Então o mais votado foi o Maurício Bem-Estar, o segundo a Cristina e o terceiro o Nelson, né? Então eles fizeram os outros grupos que haviam lá, o Dunga estava com um grupo, o Batata também, né? O Dunga esteve aqui no jornal, no programa de sábado do Marquinho aqui, e meu Deus do céu, o Dunga é terrível, né? Ele é terrível, o Dunga ainda mentaliza a velha política ainda, Dunga. Tem coisa que não pode, Dunga. É o nosso decano ali. Gente, falou mal da TV Câmara, comentou coisas da TV Câmara aqui. E ele foi o criador da TV Câmara, né? Foi na gestão dele que lançou a TV Câmara. Mas a legislação mudou muito de lá pra cá, né? Tem coisas que não pode, não é permitido que se faça, e se fizer vai dar problema pro presidente. Sim, por isso que logo no começo a gente formou uma espécie de conselho com os diretores de cada setor, né? Diretor-geral, Toninho, né? Legislativo, o Gil. Uma graça, Toninho, Gil, a Nina. A Nina. Então, que esse conselho servia para quê? Para me auxiliar. Alceu, não faça isso que funciona, não funciona, isso é bom, isso não é, né? Então a gente vai seguindo. E esse conselho é extremamente competente. Essas 3 pessoas são extremamente competentes ali dentro da Câmara. Ô Vera, a estrutura da Câmara em material humano é extraordinária. É muito boa. Eu digo até que acredito que seja até melhor do que alguma estrutura da Prefeitura, porque ali na Câmara é fantástico. O nosso jurídico, o Paulo e o Fernando, então, por exemplo, né? Dominam. Ali, se a gente for nominar aqui, todo mundo são muito profissionais demais. Profissionais e éticos, né? Sem dúvida. Bem bacana. Foi bom trabalhar ali com eles, viu? Eu acho que a gente adquire experiência, né, doutor? Sim. Então, porque quando a gente é vereador, a gente não tem a dimensão que funciona a Câmara, né? E agora você começa a conhecer as pessoas que já estão trabalhando lá. Você vê que a Câmara, ela se movimenta sozinha, porque os funcionários já... Caminha, ela caminha sozinha. O que fazer, exatamente. Né? A gente fica na direção, mas você sabe que você pode confiar. Até questões de projetos também, né? Às vezes a gente tem a ideia, né, de um projeto, mas de repente aquilo não é tão aplicável, né? O Gilberto, com muita sensatez, com muita sabedoria, orienta. Tiramos né? o Netinho, trouxemos ele da Prefeitura. Quando eu entrei, eu falei, Netinho, você vai voltar pra Câmara, né? Pra quem não sabe, o Netinho é da Prefeitura, né? Mas ele é funcionário da Câmara. Da Câmara, é o contrário, é o contrário. É que o Netinho, assim, eu vi muito pouco ali. Aí, de repente, eu falei, moço, mas você não é da Prefeitura? Ele, não, eu sou daqui, é que eu estava emprestado pra lá. É verdade. Mas ele também é uma sabe sapiência muito, né? Sabe então, é muito. O que você falei. Eu falar, nós fizemos aquele conselho, né? Que era o Toninho, o Gil, a Nina, o Netinho, o AG. Então, cada setor a gente já pegou um, né? E o jurídico, que eram os dois lá, o Paulo e o Fernando, e a gente formou esse conselho para discutir. Eu fiz isso na OAB. Quando eu entrei na OAB, eu fiz uma reunião, falei, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui fazer proatividade. Vamos fazer, a gente briga depois. Ainda eu sempre brincava assim, né? Vamos para a coisa andar e funcionar e de um jeito bom. Até, por exemplo, uma vez num dentista que precisava lá no OAB, eu fui ouvir os funcionários lá para saber quem que a gente colocaria como dentista lá. Então quem ouve, você se dá melhor, né? Ela é uma graça, né? Doutora Cláudia. É a Cláudia, doutora sim. Cláudia, uma graça. Quando eu fui ouvir a Cláudia, eu fui ouvir... Eu tinha amigas que me levaram currículo lá, dentistas, mas eu não vi para esse lado. Eu vi os funcionários assim, a doutora Cláudia, ela é fantástica. Ela obturou meus dentes aqui sem anestesia, por você ver. Caramba, corajoso. Eu não tenho essa coragem, não. Nossa, não senti nenhuma dor. Não tenho essa coragem. Bom... mas, doutor, como que o senhor avalia, né? Tem até um vídeo da TV Câmara, né? Produziu Sim. agora, fazendo uma prestação de contas, né? Sobre esse biênio. Eu pedi para que fosse feito um vídeo sobre tudo que nós fizemos. Porque logo que nós entramos lá, nós colocamos 3 princípios principais, né? Que foi a economia,
os melhoramentos lá, a modernidade da Câmara, né? Os melhoramentos então, reformou aquela recepção que era necessário, né? Ficou maravilhoso. Tava muito feinha, né? Quando eu cheguei lá tinha até uma catraca, né? Que eu não sei nem pra que servia ali, aquela catraca horrível. Eu falei, gente, cheio de coisa. Eu falei, não, vamos fazer um negócio bonito pra receber o público, né? Ali agora tem uma televisão, tem um lugar gostoso pra sentar, né? É uma recepção digna da A catraca eu lembro, eu estava lá. Nós estávamos tendo muito a questão de as pessoas entrarem sem se identificar. E já iam adentrando aos gabinetes, né? E deu problema, nós tivemos problemas. No gabinete mesmo que eu trabalhei, a gente chegou a atender pessoa alcoolizada. Você trabalhou lá também. Trabalhei 8 anos com o vereador Dr. Nava. Com Nava, é verdade, você tava falando. Eu fui a primeira chefe de gabinete da Câmara. Você tá brincando. Não existia essa função, esse cargo não existia. Aí o Nava falou, olha, é incabível, né? Eu, como vereador, ter que assinar, às vezes, coisas tão corriqueiras, né? Que às vezes é um ofício para a presidência, às vezes própria gestão da Câmara mesmo, entre gabinete e diretoria da Câmara, né? E ele tinha que assinar tudo. Ele falou, não, mas isso, nós temos um assessor aqui, por que não um assessor ter essas atribuições, né? E aí o Nava fez um ofício me colocando para assinar todas as questões administrativas. E aí surgiu a figura, na próxima reforma administrativa da Câmara, surgiu a chefia de gabinete. Que bacana. Foi a primeira. Então, na questão de economia, você sabe que nós fizemos a maior devolução da história da Câmara, Isso, né? ia até falar sobre isso aqui. 7 milhões e 400 mil, mais ou menos, né? Isso em 2021, né? Agora, em 2022, está previsto aí quanto? Não, porque nós enxugamos o orçamento. Deu uma enxugada. Então nós já deixamos de pegar da Câmara, da Prefeitura, 7 milhões e pouco. Quer dizer que a economia foi a mesma, porque nós enxugamos o orçamento e permaneceu essa economia toda. Nós não pegamos mais. Hoje nós vamos fazer devolução, mas ela é meio... Acho que em torno de 200 mil reais. O valor é pequeno. É o que está falando no vídeo, inclusive. Sim, 200 mil. Por conta do enxugamento do que orçamento. Já veio um repasse menor. Cerca de 21 milhões que vem para a Câmara, que é a parte que é gerida lá. Nós temos atividade de cerca de 70 funcionários, servidores. E mesmo vindo com essa questão esse enxugamento, né? Enxugamento mesmo, Sim. Porque acho que a pandemia até veio para isso, já né? é a economia, porque nós Sim, não pegamos. Claro. Agora, na época, como ela já vinha de um orçamento anterior, então nós tivemos esse valor. Como foi economizado, não foi usado, nós devolvemos. Devolvemos a cada 2, 3 meses que eram feitas as devoluções, né? E a gente fazia as indicações. A primeira indicação, inclusive, foi para a compra de respiradores da Santa Casa. Eu lembro que a questão da saúde, no período da pandemia, eu me lembro perfeitamente dessa devolução. E ajudou muito, né? 1.800.000, alguma coisa, a prefeitura arredondou para... completou, né? Para dar 2 milhões e para eles colocarem os respiradores. Parece que deu problema nos respiradores, mas a nossa parte foi feita. Né? O problema não foi da Câmara. Anteontem foi uma indicação nossa também, o carro lá das zoonoses, que prende os cachorrinhos lá, tem as gradinhas, né, todos certinhos lá. E também é devolução nossa, indicação nossa da Precisava também. É outra questão que precisava bastante. Doutor Alceu, nós vamos aí para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta continuando. Gente, será que ele vai ser candidato? O que vocês acham? Deve ser candidato? Tá um burburinho aí. O prefeito esteve aqui essa semana, né, no programa do Marquinho, e as conversas já começam, né, gente? Aliás, Dilador, precisa agilizar, né, querido? Tá, e aí? Quem será o próximo nome, né? Dilador gosta de fazer mistério. Diz que agora em janeiro define, né? Vamos ver. Precisa definir, né, quem será o próximo sucessor. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Daqui a pouquinho eu volto, 12h41. 12h46 aqui em Araçatuba. Boa tarde para você, ouvinte, que tá ligando o rádio nesse momento, né? Tá aí na correria desta quinta-feira. Gente, Natal já está aí, né? E eu estou aqui nos estúdios com o vereador Dr. Alceu. Dr. Alceu, vai passar o Natal aqui em Araçatuba? Sem dúvida. O Ano Novo também. Vai passar as festas aqui em Araçatuba. Vou passar tudo aqui com a família. Graças a Deus, nós ficamos alguns 2 anos, né, sem ver a família. Teve um Natal que eu passei eu, minha mulher e um filho. O outro nem estava aqui em Araçatuba, né? Era tão triste, né? A gente tá com a família, mas não tá toda reunida, né? Agora que a gente pode reunir, nós vamos aproveitar. Isso aí. Acho que nós fomos muito
sacrificados, né? Foi muito difícil para todo mundo. Em 2020 para 2021, eu passei o Natal saindo de uma Covid. Eu fui internado na UTI. Eu lembro, se você lembra, ficou né? internado. Eu não consegui levantar da cadeira. Eu fiquei sentado lá, eu, minha mulher e mais um filho só. E não tava legal ainda. Hoje eu estava até comentando com uma amiga sobre Covid, né? Eu acho que quem não teve, fica difícil falar. Sim. Porque eu tive também, perdi meu pai com Covid o ano passado, e fiquei com bastante sequelas, né? O senhor ficou com a memória falhada? Agora, tudo o corpo isso aí. Eu já era ruim de memória, agora eu falo que é a Covid. Um amigo advogado, né? Ele falou assim, Vera, perguntei, falei, olha, você tá com essa questão de esquecimento, porque é como se desse um branco, assim, você esquece mesmo. Ele falou, Vera, esqueci o nome do juiz em audiência. Eu já vi político esquecer o nome da esposa, viu? E é conhecido. Eu acredito, gente. Olha, a Covid, ela deixa essas sequelas mesmo, somente na memória, né? Você reparou que na minha presidência lá, eu tava sempre lendo? Sim, até sim, discurso. Sim. Eu escrevo, né? É com medo de falhar? Eu já tenho déficit de atenção, viu? Pra te falar a verdade. Eu já tenho déficit de atenção. Descobri porque eu fui descobrir no meu filho, e quando nós fomos lá na Denise Riani, né? A psicopedagoga, ela começou a falar, falei, Denise, isso aí tudo que você tá falando, aí que você tá falando, eu se identificou com os sintomas. Aí eu já escrevo, porque aí eu leio, aí fica meio mecânico, né, que a gente tá lendo, né? Mas eu faço porque eu esqueço, me dá branco. Então, olha que assunto interessante, né? Sim. Porque hoje, graças a Deus, a evolução das terapias, né? A evolução da medicina, hoje na escola já consegue detectar esse déficit de atenção nas crianças, né? De pequena idade, né? Já consegue as professoras muito atentas. Isso foi um avanço muito grande, né? Muito grande, também, muito grande. O senhor foi descobrir com quantos anos que teria um déficit de atenção? Eu? 40 anos, olha, quase 50 anos, eu vou indo para 60 agora. Já? Já está sendo beneficiado o Estatuto do Idoso? Já vou pegar minha plaquinha de estacionamento lá, o ano que vem, julho, hein? Então esse avanço foi um ganho muito grande, porque quanta dificuldade o senhor teve em texto, né? Quanta dificuldade às vezes achava que era normal e não era. O primário meu foi muito complicado. Teve reprovação? Reprovou? No primário eu não tive, eu tive uma reprovação na quinta série, já na quinta série. Na quinta série, que hoje é o 6º ano, né? Isso. Que na nossa época era o ginásio, né? O ginásio. A dificuldade aumentava. Aí eu descobri que eu tinha que aprender meio autodidata, né? Aí comecei a aprendi violão. Aí eu comecei a aprender até japonês, sabe? Meio autodidata. Olha só, que bacana. Mas quando o professor tá falando, parece que sumia, voava, a minha mente ia para outro canto. E quando é aquilo que a gente fala, a alma sai do corpo, dá uma viajada e depois volta. Eu nunca tomei remédio nem nada até hoje, né? Se eu tô conversando assim, assistindo uma palestra, não pode demorar muito, não. Se ela demorar na metade da palestra para frente, já não sei mais nada. Olha só, tá vendo, gente? Eu não sabia disso, né, doutor Alceu? O senhor descobriu fazendo a análise do filho. Do filho. Quantos anos ele tinha? Ele estava com, acho que 17 anos, né? Também tardio. Descobriu tardiamente. Acho que mais ou menos isso. Aí a professora falou, olha, vamos fazer, que eu acho que ele não tá conseguindo seguir direito, né? Aí fomos lá levar na Denise, e aí ela diagnosticou. Quando ela começou a falar, ela começou a diagnosticar em mim também, porque eu falei, tudo isso aí sou eu. Tá vendo, gente? Essas dificuldades aí. E olha, aos 17 anos o filho do Dr. Alceu descobriu o déficit de atenção, né? Então, tardiamente, porque quanto antes é descoberto, melhor vai se aplicando. Por exemplo, a criança que tem déficit de atenção, ela tem direito ao ledor na hora de fazer a prova. E até eu tinha um remédio, a Ritalina, né? Ritalina, para dar uma centrada. Nós nem demos Ritalina para ele não colocou. Nós estamos vivendo uma geração de Ritalina, né? Tudo agora os médicos preceituam Ritalina e eu fico com receio. Eu posso falar sobre isso porque eu conversei dentro da Secretaria de Educação, eu tive uma participação muito grande junto com as professoras da Educação Especial, né? Hoje é responsável pelo CAEMA, a Andréia Melinski, né? E domina o assunto, né? E hoje a pedagogia também avançou muito nessa questão, né? Uma preparação dos professores para já detectar isso precocemente na criança para que possa ter o tratamento adequado. E faz uma diferença muito grande na questão do aprendizado da criança, né? Por exemplo, tem criança que ela não consegue, ela tem dificuldade na leitura. Textos grandes, ela tem dificuldade, mas se alguém ler para ela, vai embora. Então, assim, que é o ledor, né? Você sabe que eu, por exemplo, o
que eu tenho dificuldade para aprender, mas depois que aprendo não sai nunca mais da cabeça. Facilidade de memorização. Eu falo poesias, Zola Bilac, que você quiser aqui. Tranquilamente. Eu brincava, eu fazia até duelo com os amigos que gostavam de poesia, porque entrou na minha cabeça e não sai Memorizou, mais. Tá vendo? Não esqueço. Doutor, o senhor também é um historiador, né? Sim. Vamos assim dizer, tem uma página no Facebook. Memórias de Araçatuba, Que tá completando página, 50 mil membros. Que página bacana, quantas histórias lindas, né? Ontem o senhor Sgalli esteve aqui, e o senhor Sgalli também tem história com a Rádio Cultura, né? E a gente vai descobrindo isso com conversa com os entrevistados, né? Por exemplo, a Rádio Cultura, na década de 60 e 70, tinha o Clube do Bolinha aqui. Sim, verdade. O senhor Sgalli ajudava o Bolinha. Só que é o seguinte, nós já fizemos e colocamos, o Bolinha começou ali na Praça Diogo Júnior e tem até a casa dele até hoje lá. Ele montava um palco e fazia os programas Exatamente, ali. Exatamente. Depois veio aqui, um pouquinho mais avançado, veio aqui pro teatro, né? A página foi criada pelo Pedro Chagas e a Aline, né, que é a esposa do Pedrinho, né? E, inclusive ela ia fazer um trabalho de escola, não sabia nada da cidade, tinha poucas informações. Aí eles criaram o grupo, me incluíram em outras pessoas, Juvenal Alves, radialista, sim, né? O AG, tem vários outros aí que faz parte. E eu, como sempre gostei disso aí, eu comecei a pesquisar. Hoje eu pesquiso também até os nomes de rua, por que aquela rua chama aquilo, o que aconteceu, né? E é muito interessante. A gente vai aprendendo junto. Claro, uma coisa trágica da nossa cidade, né? Que foi a fundação da nossa cidade, foi a extinção dos índios, né? Que aqui residiam, né? Os caigangues. Então, assim, faz parte da história. Quem não pesquisa não vai saber, né? Já que você falou de história, deixa eu falar um pedacinho. Até eu estive em outro programa, ameacei contar e não contei. Eu falei assim, qual que é a história que você fala? Eu falei assim, do Cristiano Olsen, né? O Cristiano Olsen, ele veio para Araçatuba como agrimensor para fazer as divisões da fazenda Baguaçu, transformando ela em pequenos sítios, para poder já trazer pessoas para cá, para povoamento, né? E o trabalho dele era de dentro. E o irmão fazia o trabalho de área, né, que fazia as medições. Ele não. O irmão viajou, eles estavam atrasados, e ele então foi fazer o trabalho do irmão. Foi adiantar. Ele em campo, quem fala, trabalho de campo. Naquele momento, os índios fecharam eles. Olha só, olha o perigo. Ali no Parque da Água Branca, aqui em Araçatuba. Onde pertinho hoje, aqui. Aqui é o Parque da Água Branca, aqui, né? Foram flechados, foram decapitados, né? Puseram fogo eles lá dentro e as cabeças fixadas em paus, né? E 2 conseguiram fugir e voltar para contar a história, né? E foi assim que o Cristiano Olsen faleceu. Que morte trágica. Chamava Cristiano Olsen antes. A Praça Rui Barbosa aqui. Então, assim, eu acho que estudar a história da nossa cidade é nos conhecer, né? Conhecer como chegaram aqui. Eu participei um pouco do cinquentenário da escola Nossa Senhora Aparecida. E aí, junto com as freiras ali, gente, quantas histórias, quantas fotos interessantes da nossa cidade. Ao redor da Praça Rui Barbosa, tudo terra. Que coisa linda, gente, né? Assim, os mercadinhos antigos, as mercearias. Eu estou aproveitando esse grupo do Memórias e a gente está fazendo uma seleção. Convidei a Ângela Liberati, né? Professora Ângela. Convidei o Arnon. O arquiteto? Não, o Arnon Gomes, né? Que agora ele era presidente da Academia de Letras. Ah, sim, Arnon. sim, perdão, tô confundindo Arnon, claro. Um possível livro de histórias de Araçatuba, mas mais contemporâneos, não os livros que a gente já tem, da Aldete Costa, que conta lá de trás, dos índios, não, mas contar mais aqui. Mais recente. Uma história mais recente de Araçatuba, né? Falar sobre o frigorífico Temaia, o próprio Sebastião Ferreira Maia, né? Contar essa história mais contemporânea um pouco. Eu acho que poderia incluir também a questão da comunicação, né? Sem dúvida. Porque é importante. Você viu, né, no grupo as fotos da Rádio Cultura? Vi as fotos da Rádio Cultura. Eu até falei pro pessoal que eu falei, podia pegar umas fotos dessas, colocar no corredor aqui, né, da rádio, porque faz história da rádio, né? Faz parte da história da rádio. Sei. Doutor Alceu, 12 horas e 56 minutos, nós já estamos aí caminhando para a parte final do nosso programa, né? Um programa muito bacana. Muito gostoso, parabéns pelo programa. Viu? Obrigada, doutor, muito obrigada. A gente o Marquinhos veio com essa proposta, né? Eu falei, Marquinhos, eu não sou jornalista. Ele falou, não, mas você é comunicador, eu também não sou jornalista. Eu falei, será que hoje nós estamos com um professor aqui, meu Deus do céu, estamos sendo
avaliados, né? É, professor. Mas eu acho que assim, a comunicação, ela é encantadora, né? E quando a gente começa a fazer parte da comunicação, eu acho que o rádio, ele se reinventou, né? Com a chegada da internet, todo mundo achou que o rádio ia acabar. Não, o rádio vai acabar, é o fim do rádio, né? E muito pelo contrário, o rádio se reinventou, foi para as plataformas digitais, né? Hoje nós estamos aqui falando pelas ondas sonoras da 95,5, mas estamos também online pela fanpage da rádio e pelo YouTube. Então o rádio se reinventou, né? E você tá de parabéns, porque eu vi os vídeos que você fazia também ali, achava... Na época da campanha, 2020. Eu era candidato também, mas eu quase votei em você, viu? Seria o voto... eu tive 1.049 votos, Olha né? Só. E seria o 1.050, né? Eu falo que o meu pai ficou muito bravo, porque na eleição de 2020, meu pai não conseguiu votar, né? E ficou muito nervoso, ele ficou muito bravo e indignado por não conseguir votar na filha, né? E aí depois era uma situação que ele tinha com a justiça eleitoral e realmente ele não poderia, né? E eu falo assim, mas pai, Deus sabe todas as coisas, né? E fui a segunda mulher mais votada, a primeira foi a Cristina, né? Eu falo até para ela que eu sou fã, porque acho que a mulher tem que representar mesmo, a mulher tem que ocupar o espaço dela. Hoje é a terceira presidente da Câmara, né? Então eu falei para ela, olha, querida, tivemos a Edna, a Tiesa e ela. Te cortando também, tem o pessoal falava que a Zezé Beltrame tinha sido a primeira vereadora, né? E foi a Sebastiana, esposa do Cuiabano. Do Cuiabano. Na mesma época, né? Foram na mesma época, no mesma legislatura? A Zezé, sim, é que a Sebastiana, que é a esposa do Cuiabano, ela ganhou a eleição, ela foi eleita, e a Zezé era suplente. Aí o vereador, por algum motivo, saiu e ela assumiu. Então, por isso que ela foi a segunda. Entendi. Bacana. Acho que a história da mulher em Araçatuba é fundamental, né? Outro tema aí, as mulheres de Araçatuba, pro livro aí de vocês, livro de memórias, né? Se você quiser um dia me convidar pra gente falar sobre histórias de Araçatuba, vamos falar. Ó, final de ano tá aí, né? Acho que final de semana que vem, vamos marcar já semana que vem um dia. O senhor não vai viajar mesmo, vai estar por aqui em Araçatuba. Vou viajar lá pro dia 5 de janeiro, vou dar uma esticada. E aí já vai voltar advogando. Já vou acertar minha OAB certinho. E é claro, ganhar os honorários, né, doutor? Sem dúvida, tá difícil. Doutor, quer deixar os seus cumprimentos aí pros nossos ouvintes? Quero desejar a todos os ouvintes aqui da Rádio Cultura, né? Um Feliz Natal, bem gostoso, que graças a Deus agora a gente pode juntar toda a família e amigos, né? Até o Zé Marcos vai passar comigo esse ano, no Natal lá, né? Vai levar o peru? Vai levar, ele falou que vai Ou vai levar um chefe? Não, a mulher dele é bobeira. Vinho. A mulher dele é bobeira. Então deixa a sobremesa com ele. O negócio dela leva os doces, sempre. Que delícia. Ela chega com os doces, o pessoal baba, ela faz mão cheia. E se a gente não tiver aqui para um ano novo também, mas acho que a gente vem antes para contar um pouquinho, né? Vamos falar de história, adoro falar das histórias de Araçatuba. Bom, muito obrigada pela visita, viu, doutor? Sucesso aí nesses 2 últimos anos de legislatura, né? Finalzinho de mandato aí, a gente sabe que é bem decisivo, né? Sim. E se correr tudo certo aí, será se candidato mesmo? O grupo vai depender do grupo. Ele não fala nem sim nem não, gente. É que o grupo te acertar, eu visto a camisa do mesmo jeito, não tem problema. Que bom. Bom, vamos ver aí quais serão os desdobramentos, né, dos nossos candidatos à prefeitura aqui de Araçatuba. Acho que vem muita gente aí, né? Vamos ver aí. Se saem muitos candidatos também, polariza muitos votos, né? Divide bastante, né? E aí fica mais fácil para ganhar também. Fica, você precisa menos votos para eleição.